Jornal JP Sim, apoio, Restaurante Rodeio Grill, Instituto Educacional Gente Miúda e Brazilian Business Group, BBG Ásia. Olá, mais um ano está terminando e hoje vamos fazer uma retrospectiva dos destaques de 2015, um ano difícil para a economia, política e o clima no mundo. O ano de 2015 começou com neve na capital japonesa. Esse fenômeno não ocorria desde 2006. Ainda em janeiro, 2 terroristas de uma facção islâmica da Al-Qaeda do Iêmen invadem a redação do jornal satírico Charlie Hebdo, matam 12 pessoas e deixam 11 feridos em retaliação a charges sobre Maomé. Milhões pelo mundo usaram o hashtag #JeSuisCharlie em solidariedade. O Estado Islâmico ameaça matar 2 jornalistas japoneses se não receberem 200 milhões de dólares. O resgate não é pago e o mundo conhece a crueldade desses terroristas que cometem vários outros atentados e assassinatos. Em novembro, eles causam o maior ataque em Paris desde a Segunda Guerra Mundial, deixando 130 mortos e 413 feridos. O país chegou a fechar as fronteiras. Em março, um copiloto alemão que estaria deprimido derruba na França um avião da Germanwings, deixando 150 mortos. Um terremoto no Nepal, de magnitude 7,9, deixa 8.633 mortos no Nepal, Tibete e Bangladesh em abril. Em maio, um surto do vírus SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, na Coreia, faz o mundo temer por uma epidemia. Uma chacina em Barueri e Osasco deixa 18 mortos em uma só noite de agosto. Os suspeitos são policiais militares. Em setembro, a NASA descobre que há evidências de água em Marte. Avião russo é bombardeado e cai no Egito, matando 224 pessoas, dentre elas 17 crianças, em outubro. Em novembro, barragens da mineradora Samarco se rompem e destroem distritos de Mariana, em Minas Gerais, deixando 15 mortos e milhares de desabrigados, provocando a contaminação do Rio Doce e afluentes com metais pesados que chegam até o mar. Especialistas afirmam que foi um dos maiores desastres ecológicos da história. Ainda em novembro, 195 países assinaram um acordo climático em Paris para diminuírem as emissões de gases. Também em novembro, uma bomba explode no banheiro do Yasukuni, um templo mal visto pelos vizinhos asiáticos que homenageia heróis de guerra para o Japão. A polícia descobre uma segunda bomba que falhou e estava no teto do banheiro. Um sul-coreano foi preso suspeito pelo atentado. E o governo chinês faz um alerta vermelho contra a poluição. Um casal americano alega lealdade ao Estado Islâmico e atira e mata 14 pessoas em San Bernardino, na Califórnia. Um incêndio destrói parcialmente o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Em janeiro, após 54 anos, os governos dos Estados Unidos e de Cuba iniciaram um diálogo para a retomada das relações diplomáticas com o anúncio do fim do embargo comercial à Ilha de Fidel. China e Taiwan repetem o gesto e se aproximam em novembro. Os países não se falavam desde 1949. No Brasil, mais um escândalo de proporções devastadoras chega ao conhecimento público como o Petrolão. E a partir de março, empresários e políticos passam a ser investigados na Operação Lava Jato, um esquema da Polícia Federal para combater a corrupção no Brasil. João Vacari Neto, tesoureiro do PT, é preso pela Polícia Federal em abril e condenado em setembro, junto com Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras. Os presidentes das empreiteiras Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, são presos em maio. Em julho, Dalton dos Santos Avancini e Eduardo Leite, da Camargo Correia, são condenados a 15 anos e 10 meses de reclusão. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, é preso, acusado de ser um dos responsáveis pelo esquema de corrupção na Petrobras. Já cumpria a prisão domiciliar pelo mensalão. Em novembro, Delcídio do Amaral torna-se o primeiro senador em exercício a ser preso por atrapalhar as investigações da Lava Jato. O banqueiro André Esteves, do BTG, também é preso.
O ano foi marcado por protestos e manifestações contra a presidente Dilma Rousseff, principalmente nos meses de março, abril e novembro. Em agosto, a presidente bateu o recorde de reprovação. 71% consideram o governo dela ruim ou péssimo. Este é o pior índice de aceitação da história do Brasil. Em outubro, o TCU, Tribunal de Contas da União, rejeita as contas do governo Dilma em 2014, que gastou mais do que o orçamento previsto. Em novembro, Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, aceita o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, que deverá ser julgado e votado em sessão plenária somente em fevereiro de 2016. Em outubro, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anuncia o fechamento de 94 escolas, provocando protestos por parte dos estudantes que invadem as escolas e entram em conflito com a polícia. O Brasil se comoveu com a morte do cantor sertanejo Eduardo Araújo em um acidente de carro. Veja quem mais nos deixou em 2015. Clóvis Acosta Fernandes, o gaúcho da Copa. Satoru Iwata, presidente da Nintendo. O psiquiatra, educador e escritor Isami Chiba. A artista plástica Tomi Otaki. Zito, ídolo do Santos e da seleção brasileira. B.B. King, o rei do blues. A jornalista Sandra Moreira, e os seguintes atores e atrizes: Leonard Nimoy, o Dr. Spock de Guerra nas Estrelas, Luiz Carlos Miele, Elias Glazer, Cláudio Marzo, Ioná Magalhães, Bete Lago e Marília Pera. 2015 marcou os 120 anos de amizade entre o Brasil e o Japão e foram realizados muitos eventos para comemorar, tanto no arquipélago como no Brasil. Em fevereiro, a escola de samba Águia de Ouro celebra o Japão em desfile no Carnaval. Em junho, um incêndio destrói uma lanterna gigante cedida para a escola pela província de Miyagi. E em agosto, a Águia de Ouro participa do Carnaval de Asakusa e alguns eventos brasileiros. A Miss Japão 2015 é uma mestiça. Em março é inaugurado o Tokyo One Piece Tower, um parque temático sobre o anime mais popular do Japão. Cerca de 150 golfinhos aparecem mortos em praia de Ibaraki e causam temor. Muitos acreditam que eles prenunciam um grande terremoto. A brasileira Rosalina Keiko Masuko morre ao cair da maca em exame médico de rotina da fábrica em Guma. Um homem ateia fogo ao próprio corpo em trem-bala em junho. Um avião cai sobre casas em Chofu, Tóquio. Os ataques à bomba atômica a Hiroshima e Nagasaki completam 70 anos em agosto. Também em agosto, dezenas de tubarões são avistados em praias no Japão. A cidade de Josso sofre com as inundações em setembro. Depois das enchentes em Josso, muitos brasileiros descobriram que foram enganados pelas companhias de seguros. Peruano assassina 3 pessoas e, ao ser cercado pela polícia, se joga da janela de suas últimas vítimas. Suspeita-se que tenha matado 6 pessoas. Acredita-se que ele será o primeiro estrangeiro condenado à morte no Japão. O príncipe Akishino e a princesa Kiko visitam o Brasil em novembro e levam um chá de cadeira da presidente Dilma Rousseff, que se atrasa 40 minutos para o encontro com as realezas japonesas. Dilma também cancela por 2 vezes a visita que faria ao Japão, criando uma saia justa diplomática. A partir de setembro, os japoneses fazem vários protestos contra a alteração no artigo número 9 da Constituição. Esse artigo proibia o Japão de participar de guerras. Em Saitama, uma escola brasileira se torna a primeira creche oficial da cidade em 30 anos. Os cartões do My Number começam a ser enviados em outubro. 2 japoneses ganham o prêmio Nobel, Satoshi Omura, o de Medicina e Fisiologia, e Takaaki Tadita, o de Física. Ambos são da Universidade de Tóquio. Uma mesa redonda promovida pelo projeto Kairu revela um problema na educação de estrangeiros nas escolas japonesas. Crianças que não se adaptam estão sendo diagnosticadas como autistas e encaminhadas a uma sala especial chamada de Tokubetsu Shien. Muitas verduras do Brasil estão sendo plantadas no Japão.
Neste ano, vários agricultores colheram muita mandioca no arquipélago. A companhia Itochu, a pedido do Consulado-Geral do Brasil em Tóquio, promoveu o Dia do Brasil na Kidzania e levou 240 estudantes de 6 escolas brasileiras da região Kanto para brincar no parque com filhos de funcionários da Itochu. A gerente do Escritório de Previdência no Brasil, Belara Giraldello, vem ao Japão para tirar dúvidas sobre o acordo previdenciário entre os dois países. Em novembro, os distritos de Shibuya e Setagaya começam a emitir certidões de união civil para casais do mesmo sexo. Os donos do site Mega Filmes, muito usado por brasileiros, são presos e posteriormente soltos. O site é fechado por algumas horas, mas volta a funcionar em outro servidor. Grupo de 14 músicos brasileiros e japoneses lança a canção Samurai Azul Anil para comemorar os 120 anos de amizade. Um político japonês de Saitama compara estrangeiros a cães e se desculpa e diz estar arrependido. Mas 2015 não foi só de notícias ruins. Muitos negócios gigantes foram fechados esse ano. Em junho, a empresa aérea Azul compra a TAP, Transportes Aéreos Portugueses. E o maior acordo regional comercial da história é fechado em outubro. A parceria Transpacífica, TPP em inglês, visa baixar os preços entre os 12 países membros: Japão, Austrália, Canadá, Malásia, México, Peru, Estados Unidos, Vietnã, Chile, Brunei, Singapura e Nova Zelândia. Em dezembro, o Japão põe fim ao embargo de carne processada brasileira. A proibição havia ocorrido por causa da doença conhecida como vaca louca, que atingiu o gado do Paraná. Sabrina Sato visita o Japão em fevereiro a convite de uma emissora japonesa. Em maio, Anitta faz a primeira turnê internacional e inclui 3 shows no Japão. Depois de Portugal, é a vez do Rock in Rio USA, em Las Vegas, em maio. O Festival Brasil reúne a comunidade brasileira em Tóquio e tem shows de Guilherme Arantes e Luísa Posse em julho. O grupo Monobloco faz uma série de shows e oficinas em setembro. Em outubro é realizado o Press Awards, que premia destaques da comunidade brasileira no Japão. E também o segundo concurso Novos Talentos, em Tsurumi, Kanagawa. Eduardo se lança como o primeiro cantor brasileiro de enka no Japão, com a música Haha Kizuna. O ano não começou muito bem para o Brasil nos esportes. O lutador de MMA, Anderson Silva, testou positivo para uma espécie de anabolizante em fevereiro. Em maio, o ginasta campeão olímpico Arthur Zanetti recebeu a nota mais alta da vida dele nas argolas e ainda conquistou a medalha de ouro da Copa do Mundo. Ainda em maio, o FBI, Polícia Federal Americana, prendeu 7 dirigentes da FIFA na Suíça, entre eles José Maria Marim, ex-presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. O FBI investiga possíveis casos de corrupção na entidade. Em junho, pressionado pelos escândalos, Joseph Blatter anuncia que vai renunciar ao cargo de presidente da FIFA, para o qual havia sido reeleito uma semana antes. Um mês depois, ele é alvo de uma chuva de notas falsas no início de uma entrevista coletiva na sede da FIFA. Em julho, 2 duplas brasileiras conquistam o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Haia, na Holanda. Agatha e Bárbara Seixas no feminino e Alisson e Bruno Schmidt no masculino. Julho também marcou a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. O Brasil terminou a competição em 3º lugar no quadro geral, com 141 medalhas conquistadas no total, sendo 41 de ouro. Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, encerrou a carreira na última rodada do Brasileirão. E o Barcelona conquistou o tricampeonato do Mundial de Clubes no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, onde o time espanhol bateu o River Plate, da Argentina, por 3-0 na final. Também em dezembro, Adriano de Souza, o mineirinho, repete o feito de Gabriel Medina no ano passado e fatura o Campeonato Mundial de Surf no Havaí. E o JP Sim fica por aqui. Desejamos um feliz ano novo a todos. Voltamos com as previsões para 2016, que a cigana Dirce caiu na luz, viu nas cartas e na bola de cristal. Obrigada e até lá! Sakura para o Brasil, sashimi vatapá, Brasil chamou o Japão pra sambar.